Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje tem um comentário aqui, Constituições Revolucionárias. Gostei muito da leitura. Muito obrigado, editora Contracorrente, por estar recebendo livros. Esse aqui já é o segundo que a gente está gravando para eles a resenha. Então, obrigado, editora. E vocês estão sempre assistindo, por isso que a gente está recebendo livros. E já vou adiantar para vocês aqui um pouco da edição, porque na verdade sim, essa editora, pelo que eu estou vendo, que vou até mostrar o terceiro livro que a gente recebeu já, que eles têm. Gostei muito da proposta porque, além de ser folha amarela, aquela que brilha menos, o espaçamento é melhor, certo? É maior que algumas outras editoras, facilita a leitura e o espaçamento. As notas de rodapé já ficam aqui embaixo. Normalmente algumas edições, alguns livros, põe no final, eu já gosto que fique aqui na frente, então facilitou muito a leitura. Não fique preocupado com o tamanho do livro, que é 600 páginas. Ele ainda ficaria umas 500 páginas se fosse a letra menor e fosse um espaçamento diferente. Mas, enfim, é um livro muito longo. Mas eu vou apresentar aqui para vocês a tese do autor. A tese eu gostei muito. Você pode usar como referencial teórico. É muito intuitivo, muito fácil de ler. E depois de eu apresentar a tese, eu vou comentar também a estrutura do livro, os capítulos. Ele tem uma velocidade de leitura muito, muito interessante. Pode ler por diversão? Eu acho que sim, realmente. Eu me diverti, eu gosto de ler livros de teoria. Talvez não seja o mais divertido de ler, certo? No sentido que ele é um pouco mais técnico, ou nem tanto técnico. Técnico, sim, no geral, porque é um livro de teoria, ele tem que cumprir todas as etapas de ser um livro de teoria, a tese, explicações, definições. Mas, na critério de diversão, de você aprender coisas novas, talvez o último que a gente fez a resenha, vou colocar aqui no card e na descrição, que é o Manual de Educação Jurídica Antirracista, exato, que está longe ali para eu pegar. Mas vai estar aqui no card na descrição a resenha, os links e tudo mais. Então lá é mais diversão, assim, digamos assim, você queira só para aprender coisas novas. Então é isso, que fica aqui comigo com a resenha, depois da introdução, vou trazer todas as informações para vocês de mais este livro aqui. Então, como sempre, vou pedir aqui no começo para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante. Lembrando sempre, tem os links de compra aqui na descrição, com o link. Chega no site, compra livro, ou a partir dos links, chega no site, você compra outras coisas, você pode usar várias vezes aqui os links, você está ajudando o canal. Tem o botão de membros, tem o botão de valeu. Vou convidar você, como sempre, aqui a participar dos comentários. Quando você faz um comentário, o YouTube entende que o vídeo é relevante, que você gosta do canal, ele vai espalhar mais o vídeo. E é importante o seu feedback, a gente vir conversando, se gostou, não gostou, outras sugestões. Eu sempre leio todos os comentários, às vezes não consigo responder, né, com uma velocidade, porque realmente são muitos comentários, mas eu estou sempre lendo todos. Eu faço registro, a gente vai conversando, que eu posso estar trazendo nos próximos vídeos. E é importante também, quando você faz um comentário, o YouTube entende, você ativou o sininho, todas as notificações, fez o comentário, ele vai entender que você quer participar do canal, então aumenta a chance de você receber os avisos aqui do canal quando faço as publicações. Então isso ajuda o canal, você recebe os vídeos. E se você é novo por aqui e não conhece a maneira que eu gravo os vídeos, todo o canal está organizado, tem várias playlists de temas, autores, e quando é livro de teoria eu tento trazer os dois lados. Então fica o convite para você explorar. Muito bem, então feita a nossa introdução aqui, a chamada inicial, vamos lá. Qual que acontece o plano? Fiz a leitura, gostei muito da leitura. Ele tem uma velocidade, uma maneira, que parece que o autor, até comentei acho que no vídeo de compras e recebidos, vou colocar aqui as playlists no card na descrição. Qual que é essa ideia dessa velocidade? Parece que o professor, o professor aqui é o Bruce, beleza. Ele tem, a maneira que ele construiu aqui a velocidade, a ideia, é quase não sei se ele usou até a primeira pessoa, mas ele está aqui na sua frente conversando sobre os temas. Então, quando chegam os capítulos temáticos, já vou apresentar para você a estrutura do livro, ele tem uma velocidade que dá para você acompanhar, mas talvez você pode ser o primeiro livro que você vai ler, para você ler a primeira parte, que é a tese, que eu já vou também fazer um mapeamento inicial, até fiz eu olhei meus fichamentos, já fiz um mapeamento aqui para você já saber como a tese funciona, mais dados. E aí cada capítulo, ele vai discutir, então, por exemplo, o capítulo, se não me engano, que é o 2 ou 3, que já é da Índia, que ele está aplicando. Aí ele fala, então, tem a Índia, não tem? Ah, tem a Índia. Então tem o governante, esse governante combina com o do Irã, por algum outro motivo, ou do outro capítulo, ou dos Estados Unidos. Então, ele vai e volta, mas assim, você não se perde na explicação. Mas, o que eu senti, que se eu fosse a minha área de pesquisa, ou se fosse o segundo, o terceiro livro, ou se eu li a primeira parte, entendi, vou usar como referencial teórico, e vou escolher um país para estudar a Constituição, essa formação das leis, usando ele como referencial, ou alguma coisa próxima dessa ideia do direito, talvez até questão de diversão que eu estava comentando aqui, eu até marquei aqui, talvez se para o pessoal do direito seja mais divertido, nesse sentido de você ler por diversão, não necessariamente para você escrever um artigo, algum trabalho depois. Então ele está falando, então ele vai comentando
E ele mantém aqui a direção, mas ele vai falando outras coisas. Então, se você tem domínio dos outros países ou de outras leituras, você consegue acompanhar melhor. Mas não que seja difícil ou está faltando, está tudo ali. Mas eu senti que se você, na minha sugestão, se fosse acho que o segundo ou terceiro livro, você iria render mais. Mas se bem que, se for fazer uma pesquisa, você tem que ler de novo o livro, porque você provavelmente vai fazer a primeira leitura, faz o fichamento, aí faz uma nova leitura, vê o que você precisa, né? Fica nessas etapas normais de você escrever artigos, ok? E, enfim, né, os artigos e pesquisas. Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Eu tinha que escolher muitas coisas, porque é um livro que tem muito conteúdo. Então, o que eu pensei? Não vou ler muitas páginas, vou explicar para vocês qual é a tese do autor e vou citar algumas páginas do seu funcionamento. E já vou citar para vocês aqui como ficou a estrutura do sumário. Então, a primeira parte, ele faz uma introdução, conta um pouco, o prefácio também já traz algumas informações interessantes do funcionamento. Quando ele continua aqui nos capítulos, por exemplo, logo no capítulo 2, já é na Índia. E se você observar aqui, ele já organiza entre, na Índia mesmo, ó, constitucionalismo do partido movimento, Índia. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, né? Os 4 subcapítulos aqui. Por que esse é um tempo? É a explicação teórica. Essa explicação, então, essa tese do autor, essa chave explicativa, claro que ele contém muita experiência, é um autor, acho que ele já é mais velho, tem muitos livros publicados, não tem uma foto dele aqui, ou no outro livro que tinha uma foto, mas enfim. Então, ele já está, acho que, num nível da carreira dele que ele pode fazer essa discussão mais leve. Então, porque eu achei assim, muito intuitivo, muito claro, olha, tem esse funcionamento, tem esse outro funcionamento, então por etapas. E engloba, realmente funciona com vários países, porque ele tem que falar, não falei os países, eu comecei a falar aqui, não falei os outros. Então, a Índia, África do Sul, né? França, Itália, tenho aqui Estados Unidos também, que mais temos aqui? Outros, Polônia, beleza, e Birmânia e Israel. Então, a Irã aqui, certo? E os Estados Unidos no final. Então, é muito conteúdo e a tese dele, a explicação dele, acho que eu já vou falar a explicação dele aqui, mas acho que eu vou mostrar aqui os 3 livros que eu queria mostrar, que daí eu já fico só na explicação da tese e daí a gente já vai para o fechamento. Então, é muito fácil a leitura, eu gostei muito. E tem 2 livros aqui, ó, na página 65, ele faz uma explicação do papel das mulheres, que a gente poderia resgatar. E eu acho que aí, uma outra coisa também esse papel das mulheres, porque este aqui, a criação do patriarcado, que a gente recebeu da Cultrix, né? E a consciência feminista, que é o segundo volume, que veja se já não tem a resenha. Esse aqui já tem, veja se esse aqui já não tem a resenha quando você estiver assistindo o vídeo. Se estiver, provavelmente vai estar linkado aqui, vai estar na descrição, né? E aqui no card. Mas esta autora, ela é marxista, ela falou isso na tese, mas a intensidade desse marxismo é menor, então eu achei bem interessante, eu discuto isso na resenha. E eu não achei aqui, aí pode ser que pela maneira que o autor escreveu, ou não é o meu tema principal de leituras, então eu não percebi, a priori, com a leitura, se ele tem alguma coisa esquerda-direita, ou se ele é a favor ou contra algum país, alguma coisa nesse sentido. Porque ele faz assim muitos dados, ele está aplicando a tese dele. Claro que deve ter alguma informação, porque é normal na área de humanas, mas eu não senti muita intensidade, então provavelmente se for a sua área de pesquisa, talvez você encontre. Talvez alguns comentários e alguns capítulos, algumas páginas, talvez também o que pode ser que a gente encontre no final aqui, que ele fala dos Estados Unidos, mas eu senti que eu não tinha domínio de todos os países que ele falou, em todos os partidos, as minúcias. Então eu não sei, e quando ele analisava, se era mais alguma coisa nesse sentido. Tá? Então eu não foquei, eu também não fiquei procurando. Eu estava lendo e grifando, falando, esse aqui é método, esse aqui é funcionamento, esse aqui é definição. Opa, acho que esse aqui é direita e esquerda. Aí eu grifo e eu comento com vocês. Não é uma coisa que eu procuro assim efetivamente. E tem uma outra aqui, página, deixa eu ver aqui. Cadê a página? Agora eu separei aqui, mas eu perdi a página. Mas enfim, eu queria trazer que ele comenta também o Carl Schmitt, acho que é essa a pronúncia, e a gente recebeu este outro que é o próximo que vai ter, depois desse é o próximo que vai ter a resenha. Estou fazendo a leitura, então vai ter as publicações e tal, e vai ter a resenha mais à frente. Este aqui eu achei bem interessante, esse aqui é um autor que eu já tinha ouvido falar, mas como eu falei, era mais na área do direito, acho que se não me engano ele fez leis e tal, eu não tenho todas as informações aqui agora, mas eu vou fazer a leitura, e eu sabia que era importante um clássico, sabia o nome dele, já tinha ouvido falar, e aí eu espero que este aqui seja não é exatamente uma introdução, ele faz um estudo, eu já comecei a leitura do autor aqui,
Acho que ele é professor também, o Romo, ok? Vou trazer no canal mais à frente. Mas vamos lá então aqui sobre a tese. Então, como eu falei, ele é muito mais rápido do que parece a leitura. Então, qual que é a jogada aqui? E eu vou fazer usando algumas páginas da parte inicial do livro. Ele vê então, ele pega o país, a história do país, e divide em 3 momentos. O momento 1, 2 e 3, cada um com uma característica, mas não é uma definição, é um jeito de construção que é mais na média. E você tem que ter muito o domínio da área história para você conseguir construir uma tese dessa maneira aqui. Que normalmente os autores, não sei se concorda comigo, normalmente eles criam palavras, termos, faz parte também da carreira você criar, e também do método científico. Como assim? Você vai criar uma palavra e vai explicar, ó, essa palavra, esse termo, tem esse funcionamento, eu acho que explica melhor do que o dos outros autores, porque eu quero avançar na ciência. E aqui ele fez, não tanto, ele não deu um nome para cada momento. Ele deu, né, momento 1, 2, 3, mas assim, é o nome geral, ele não criou um termo específico. E eu achei assim muito intuitivo e que funciona. Vamos lá, então quais são os 3 tempos aqui? Deixa eu ver aqui. Vamos usar 3 tipos ideais na página 29. Aí ele começa aqui, né, na página 29. Qual seria o primeiro cenário? Um movimento revolucionário faz um esforço consistente para mobilizar as massas contra o regime existente. Muito bem. Aí aqui, revolucionário, como eu falei, na minha leitura inicial, primeira passagem, assim, que eu vi todos os capítulos, eu não encontrei essa intensidade de direita e esquerda, porque esse revolucionário aqui, ele está usando, nessa primeira leitura, que eu senti que ele está utilizando o sentido de dicionário. Como assim dicionário? Revolta, aconteceu alguma coisa, mas voltou ao equilíbrio. Como assim? Por que a Revolução Francesa não é Revolta Francesa? Porque tinha um rei, agora não vai ter mais o rei, vai ter um outro sistema político. Aqui é a mesma situação. Usou revolucionário por causa dessa intensidade, que é uma das explicações teóricas e de definição de usar a palavra revolução, revolucionário. Como tem muito mais explicações, estou ilustrando aqui para vocês que eu acho que na maior parte da explicação está nessa direção. E se você for dessa área, se quiser esclarecer ou ampliar, eu sempre gosto muito, agradeço muito quando, principalmente como tem muitos livros teóricos aqui do canal, tem muita gente de mestrado, doutorado, enfim, de pesquisador, acaba fazendo comentários ou me mandando mensagem nesse sentido. Então é isso, o primeiro cenário, que é o quê? Este grupo, então, vai fazer essa grande mudança e vai escrever uma nova Constituição, ou vai entrar em processo para escrever uma Constituição. Aí o tempo 2 e o tempo 3, já vamos fazer a leitura aqui, né? Então eu coloquei aqui, ó, primeiro tópico, luta, força contra o status quo. Aí o tempo 2 é já na página 30, onde está o tempo 2. Vamos lá, tempo 2. A fundação é tipicamente um tempo político, de alta energia, no qual líderes e seguidores estão unidos por longos anos de sacrifício comum. Agora que o movimento insurgente chegou ao poder, uma opção distinta aparece. Ele pode traduzir sua política de alta energia em uma Constituição, que visa prevenir uma recaída nos abusos do passado em comprometer a República, com novos princípios proclamados durante a longa e difícil luta do tempo 1. Para invocar um termo weberiano que costuma ser empregado abusivamente, que definirei precisamente mais tarde, chamo isso de constitucionalização do carisma revolucionário. Beleza. Então, aqui o segundo momento. Sim, aí ele continua aqui no outro parágrafo. Ao confrontar movimentos populares que defendem mudanças fundamentais ou establishment, responde com concessões estratégicas que dividem os outsiders em 2 campos, radical e moderado. Perfeito. Então, o que acontece? Voltando então agora ao exemplo dos capítulos. Aí tem o tempo 1, tempo 2, que você já tem essa informação. Quando você vai nos capítulos, ele começa falando assim, então, tem um partido aqui na Índia, o partido A, o partido B, esse é o líder, ele faz isso, faz aquilo. Você está acompanhando? Ok, estou tranquilo. Então, este cara fez tal coisa. E essa informação está no tempo 1. Não, perfeitamente, acabei de anotar aqui, fiz um fichamento, eu sei o tempo 1, estou acompanhando, professor. Aí vai lá, ele vai falando, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí tem os partidos. Aí ele vai citando, eu falei, tá, ele citou aqui que tal partido fez tal coisa. Perfeito. Aí de outras leituras de livros, principalmente de história lá da época do Brasil, por exemplo, que eu fiz a leitura, eu falei, tá, este parágrafo, eu entendi a ideia do funcionamento, mas faltou para mim esse conhecimento de as pessoas que estão naquele partido, porque na prática não é direita ou esquerda, né? Não é direita ou esquerda. Muitas decisões são cinza, digamos assim. Aquela pessoa, para aquela decisão ela apoiou um lado, na outra decisão ela apoiou o outro lado. Não sei se você está me compreendendo nesse sentido. E muitas vezes isso faz diferença na conclusão do autor ou no funcionamento. E as pessoas, né, os autores, eles
criticam, brigam e analisam com várias intensidades. Então eu não senti isso na leitura desse livro aqui. Eu senti uma proposta bem diferente. Então por isso que o comentário inicial de ter outras leituras para você ter certeza exatamente como que a tese dele se insere na análise, né? A tese que eu estou te explicando aqui dos 3 momentos, eu achei muito intuitiva, funciona bem. Agora essa aplicação que talvez mude. Porque se eu fizesse a proposta de outros autores ou de outros canais, que é só ser a favor e contra e chegar e só falar, esse livro é ruim ou é muito bom e tal, ficaria mais fácil, daria mais certeza para vocês. Certeza assim, no sentido que, olha, não existe contraponto. E a proposta do canal é tentar ilustrar que existe, ou, mesmo que ele esteja errado a priori, eu estou te contando, olha, eu li esse outro livro, eu acho que é o lado contrário. É legal você ler esse outro livro para que você possa combater, já que você está numa intensidade maior de pesquisa ou itens políticos, tá? Então eu tento sempre trazer para vocês o que eu já consegui mapear. Então ainda no grupo 2 é a página 30 e a 36 aqui para vocês terem a definição do segundo movimento. Mas agora o antigo partido revolucionário serve como um caminho para o poder. Isso significa que atrairá inúmeros oportunistas que pouco se importam com os antigos ideais, embora haja outros tipos mais idealistas que procurarão revigorá-los. No entanto, os idealistas da segunda geração não podem reivindicar a autoridade carismática conquistada por seus antecessores. Afinal, a primeira geração não se restringiu a falar de revolução. Eles arriscaram muito para que ela acontecesse. Mas os idealistas da nova geração estão bem cientes que estão construindo sob o legado dos fundadores. Beleza. Aí eu li isso aqui e falei, nossa, quantos livros de áreas diferentes, analisando pessoas diferentes, eu poderia citar aqui e aplicar essa tese e desenvolver uma nova visão e interpretação. Achei muito interessante. Lembrei até de mais um aqui gravando o vídeo, que ele está aqui, que é quem nós temos a resenha, que a gente também recebeu da Top Books. Então, obrigado às editoras e vocês. Se bem que eu já agradeci no começo, mas sempre vou agradecer de novo. Então, Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução na França, vai estar no card na descrição e encaixa certo aqui, por exemplo, no livro, ele comenta justamente essa frase, olha, tá rolando lá na França as revoluções, e o pessoal de cidades em volta, ou de amigo das pessoas que estavam lá na Assembleia, fazendo a votação, todos aqueles processos, falou, olha, me dá um emprego, vai rolar alguma coisa, vai ter essas mudanças. Ele cita lá com mais detalhes. Então, acho que é isso, tempo 2. Aí eu falei, nossa, bem intuitivo, gostei muito, que é logo no começo do livro que ele já traz esse funcionamento. Eu falei, nossa, muito legal. Aí ele vai aqui para o 3. O 3, construção das elites. Estão na 32, construção das elites. Vamos lá. Mas a mudança de regime às vezes ocorre sem a pressão de uma revolta popular de massas. Isso requer o acréscimo de um terceiro tipo ideal. Vamos chamá-lo de construção de elite. Nesse cenário, o antigo sistema de governo começa a se desfazer, mas a população em geral permanece relativamente passiva nos bastidores. Passiva nos bastidores, quer dizer que não participa. Temos aqui também o Bestializados, né? Os Bestializados, Murilo de Carvalho, que é de história, vai estar aqui no card de inscrição também, lembrei agora, podemos citar aqui também. Não sei em que intensidade de conversa aqui, mas acho que pelo título, pela proposta lá do autor, que fala o quê? A população não participou aqui dos processos do Brasil. Acho que é a mesma jogada. A gente pode resgatar em detalhes num outro momento. Mas vamos lá. O vácuo de poder que surge daí é ocupado por elites políticas e sociais anteriormente excluídas, que atuam com a força principal na criação de uma nova ordem constitucional. Às vezes, a nova Constituição permite que as antigas elites retenham uma parcela significativa do poder, às vezes não. Mas sejam quais forem as particularidades, o novo regime é a construção de uma elite e não uma criação revolucionária. Perfeito, aqui tem a informação, você pega no seu texto, coloca lá e vai construindo, digamos, nem a favor e contra, né? Todas as implicações dentro do país que você escolheu. Espero que a minha explicação inicial deixou claro essas possibilidades que eu visualizei do livro, por que eu gostei tanto. Claro que talvez eu não tenha uma possibilidade de usar, porque eu faço pesquisas em uma área um pouco diferente, mas como eu falei no começo, né? Pela minha experiência de leitura, eu gostei muito. Então vamos lá, agora algumas páginas para ilustrar um pouco mais a proposta do livro. Eu estou focando mais na parte inicial, porque os capítulos são justamente uma aplicação. Aí eu achei bem interessante também que a intensidade da aplicação da tese nos capítulos é grande, porque ele está explicando, ele fala um pouquinho, fala, estamos no tempo 1, você está vendo? Não, estou vendo, professor, estou vendo. E tal coisa aconteceu no 2, no 2. Olha, vai acontecer no 3, mas
essa situação política que eu acabei de falar aqui nessas 2 páginas, vai estar lá no 3 daqui a pouco. Mas no final do capítulo, quando chegar eu falar mais coisas do 3, eu falo para vocês que o funcionamento... Ah, não, tranquilo, ele continua falando ali. Então eu senti que é mais um tom de voz, parece um pouco dessa ideia de aula. Só que aqui eu lembrei uma outra informação. Aqui já funcionou com maior qualidade e velocidade assim, de entendimento do que um outro que a gente recebeu também, que é Os Tiranos, exatamente, Tiranos. A gente recebeu da Cultrix, tem aqui. Eu gostei, dá para você entender. Só que lá tem algumas características, você ter ele também é um plano de aula, digamos assim, desse professor, sobre a tirania, as políticas e tal. Pode até combinar aqui, em certo sentido, não sei, dependendo do que você quiser escrever. Fica o convite para você olhar essa outra resenha, gostei da leitura, tem muito conteúdo lá. E ele fez uma outra estrutura pedagógica, pedagógica e didática lá do livro. E aqui tem outra, enfim, algumas qualidades e vantagens, mas aqui eu senti que é mais rápido, lá eu teria que gastar um pouquinho mais de tempo. Aqui, se eu tivesse mais leituras, já iria minimizar essa característica. Lá eu teria que gastar mais tempo para dar uma organizada, assim, fazer um mapeamento do que o professor quer, que ele mistura um pouco, quer dizer, misturou no sentido, sendo prático, assim, misturou ali algumas informações que, se eu ler com calma, eu poderia usar como referencial e iria fazer todas as anotações. Mas muito bem, acho que está claro aqui mais exemplos. Aí você vendo as resenhas, talvez você tenha mais dados para sentir o entendimento, a velocidade dos livros, você escolher a sua sequência de leitura. Vou ler aqui, da 21, para a gente saber o que é a Constituição. Vamos lá. Por exercer a primazia do ordenamento jurídico, a Constituição já opera com a compatibilização de diversos consensos históricos que se exprimem nos códigos e leis atinentes à regulação dos diferentes aspectos da vida. Nesses consensos, o quórum exigido para a modificação desses institutos lhes permite uma maior abertura à simetria entre a soberania popular e a legalidade. O problema consiste exatamente no acúmulo de tarefas avocado pela Constituição. Perfeito, aqui está a definição. Então aqui eu só vou citar, acho que não vou ler para ficar um pouco mais curto, 23 tipos de Constituição e cada uma encaixa com já discutido os tempos, né, o funcionamento da tese. Muito bem, é que eu quero comentar o último item aqui. Na 38 e na 64, eu grifei 2 itens aqui, que de forma bem geral, aí você tendo outras leituras, talvez você entenda um pouco diferente, ou queira apresentar de maneira diferente essa conclusão, mas normal aqui, que é o quê? O papel do pessoal do jurídico. Como assim? Então tem os grupos políticos, né, como eu comentei, os partidos, que está escrevendo. Aí depois que escreveu, tem o ordenamento jurídico, né, os juízes e tal, os advogados, e ele trata muito isso. Então, como que esse pessoal que acaba tendo essa relação, esse funcionamento, vai apoiar, não vai apoiar? Ah, mas agora está criando novas... fugiu agora, não é jurisdições, Muito bem, lembrei aqui a palavra, que seja a palavra jurisprudência, que é o que? Você lê coisas do passado que já aconteceram, enfim, aí teve decisões, aí o pessoal, né, o pessoal do jurídico, resumindo aqui, enfim, eu não vou me policiar muito nos termos técnicos, que não é a proposta do vídeo, mas então, você lê as coisas do passado, aí o juiz fala, olha, nesses casos aqui funciona assim. Aí os advogados vão ler aquele caso e falar, é um caso parecido, já tem a jurisprudência, então eu tenho que utilizar este caminho aqui para eu ganhar ou para eu tentar continuar, ganhar, né, o caso. Ele fala, aconteceu isso, mas acho que pode ter mais um pouquinho de coisa. Então, há muitas páginas que ele também discute isso. O papel, depois que tem o funcionamento da Constituição, como tem todo esse arcabouço do pessoal jurídico, que também é uma outra área que eu tenho algumas leituras, tem algumas resenhas aqui no canal, mas não é a minha área específica, então não vou me alongar muito aqui, mas é muito interessante, complementa, e é mais um caminho que você pode utilizar o livro. Tentei apresentar o máximo de informações possíveis, gostei da leitura, tem essa velocidade, a proposta do autor, alguns caminhos que você pode utilizar. Então, se chegou até aqui, muito obrigado, seja de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Lembrando, sempre tem os links de compra aqui na descrição, botão de membros, o botão de valeu. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.